muitos anos e tal. Você estava me falando agora que a ideia de que essa invasão lá em Brasília tenha sido gigantesca, na verdade não foi nada disso e tal. A gente nunca teve a democracia nunca teve em risco e tal. Citou o episódio lá de 54, que aquilo era uma crise de verdade. No tempo de vocês aí de jornalista e tal, esse é o tempo, a época mais sinistra que vocês viram, assim, politicamente falando? Bom, vamos lá. Vamos dividir em economia, política e social, tá? Se você voltar no tempo e você chegar em 79 até 85, o Brasil viveu uma seca no Nordeste que matou 3 milhões de pessoas, deixou 1/3 da população flagelada. Isso não tem paralelo. Não tem paralelo. Estou falando de uma crise social. Crise econômica. O presidente José Sarney foi à televisão em 1987 para dizer o seguinte: acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Acabou. Nós não temos dinheiro, não tem mais reserva. Não vamos pagar a dívida. O Brasil parou de pagar dívida externa. É um desastre. Ele foi para a televisão. Não dá para comparar. Em vez de menos de 4 bilhões de dólares de reservas, hoje a gente tem mais de 300 bilhões de dólares de reserva. É um negócio que é uma outra realidade. Crise política. Relembro aqui o que eu acabei de falar. Sim. Em 1955, que aconteceram esses episódios, depois da morte do Getúlio, do suicídio. 64, que o Tramontina citou. 68, que foi uma revolução dentro da revolução, com as 5. Né? Você começa um processo a partir de 79, com a lei de anistia, abertura, democracia, Constituição, né? Estabilização da moeda brasileira e tal. Não dá para dizer que hoje a gente está num momento... O que a gente tem é um momento de alta polarização, mas não é no Brasil. Pega os Estados Unidos, pega o que está acontecendo na Argentina, pega o que está acontecendo na Europa. E as margens de vitória são mínimas, porque os países realmente estão polarizados. E estão polarizados porque os políticos polarizam? Não, porque a gente polariza, a sociedade. Por que o Ciro Gomes não foi para o segundo turno? Porque o país... Por que a Simone, que fez tanto sucesso... Não foi para o segundo turno? Porque ninguém quis, meu. Os caras olhavam o Ciro Gomes falar, aquelas platitudes dele, aquele troço que ele sempre falou, e falavam assim... E que nunca ninguém entendeu. Ninguém nunca entendeu. Aí falaram, por que eu vou botar esse cara lá, né? Para fazer essas coisas? Imagina ele com poder, entendeu? Não, deixa ele... Esquece. Não, Ciro não. Ciro a gente não quer. Também a gente não quer a Simone. O padre lá também eu acho que não dava. Então é o seguinte, vai o Bolsonaro e vai o Lula. Os dois maiores centros de poder que a gente tem. Agora, pega o seguinte, 89, Collor-Lula, foi polarizado. Foi polarizado. Sim. Mas não tinha isso aqui, né? A gente não tinha celular, não tinha rede social, você tinha que pegar ficha telefônica. Mãe, você viu o debate? Não tinha 3 telas, 4 telas, 5 telas, todo o mundo acontecendo ao mesmo tempo. 94, era quase uma piada, né? A eleição. 2 candidatos de esquerda, um deles apoiado por um partido de direita, que era o Fernando Henrique, apoiado pelo PFL, que virou DEM, mas é um cara de esquerda. O Fernando Henrique é do MDB, do PMDB, do MDB, né? Ele sofreu o regime militar. Ele era um camarada de esquerda. Aí o Serra, candidato de esquerda, todos tucaninhos, né? Tudo meio ruim, né? De voto, aquele Aécio Neves lá, um desastre, um horror. A Dilma ganhou deles, cara. Eu não me conformo, mas a Dilma deu um pau nos dois. Mandem seus generais. Aí a Dilma foi pra guerra e ganhou do Serra e ganhou do Aécio Neves. Aí vem um candidato de direita mesmo, daquele cara que não tem dúvida. Né? O Bolsonaro, você não tem dúvidas. Você fala, ele é de esquerda alguma coisa? Nada, ele não tem nada de esquerda. E sempre foi de direita. E nunca escondeu que era de direita. A única coisa que o candidato de direita e o de esquerda tem em comum é o amor pelo Estado. Foi preciso Paulo Guedes lembrar o tempo inteiro o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro dizia o seguinte: não vou privatizar a Eletrobras. Para quê? Para os chineses tirarem ela daqui? Tirar como? Com uma pá? Né? E ele era a favor do Estado. O Bolsonaro gosta do Estado. O cara do Exército gosta do Estado. O Geisel amava o Estado. Eles gostam do Estado. Eles gostam de diário oficial, né? De distribuir cargo. Eles gostam desse troço. Não é assim também, não. O Guedes era um pouco diferente. Mas aí você finalmente teve um de esquerda apaixonante com um de direita apaixonante. Caramba, só pode dar samba, né?
Não tem como dar outra coisa. Metade do país ficou com um, metade ficou com o outro. Como não dá para ter a divisão perfeita, só quando você divide chocolate com o teu irmão, que tem aqueles quadradinhos. Mas se forem 3 e tem um número, aí às vezes não dá, lá deu certinho. Aí é um pouquinho mais pro Lula. É um pouquinho mais pro Lula. Você me permite fazer uma pergunta para o Enega? Porque o Enega apresentou 2 debates na Band, importantíssimos, né? E eu já fiz muito debate, nunca fiz de presidente da República. E confesso a você que eu sempre vivi um momento de muita tensão no debate. Tensão porque você, ali, no desempenho, no desenrolar, você tem que ser perfeito. Se você passar a bola para o cara, dar um direito de resposta que não deve, ou fazer uma conta errada, para quem que eu posso, quando o candidato pergunta, para quem que eu ainda posso perguntar, você tem que ter anotado tudo certinho, quem perguntou, quem respondeu, quem fez a réplica, quem fez a tréplica, você vai anotando tudo ali no papel e vai marcando, você tem que ter uma atenção brutal, atenção no que eles estão falando, atenção na aplicação das regras, atenção no que está acontecendo. Então, eu sempre fiquei muito tenso, eu fiz debate desde 82, 86, em todas as eleições para prefeito e governador, eu ia para algum estado apresentar o debate pela Globo em algum lugar, eu sempre fiquei muito tenso. Então, uma coisa que eu queria te perguntar era sobre isso. Num momento tão importante quanto esse, que você apresentou 2 debates, o primeiro da Band, né, que inaugurou uma sequência de debates nessa temporada, né? Sempre depois inaugura a Band. Você né? fez o segundo, e junto disso eu queria te perguntar sobre até que ponto o debate hoje cumpre o papel dele. Porque a gente vê os candidatos indo tão preparados dentro de uma estratégia. Um vai para falar aquilo, e repetir aquilo. Você pode perguntar a Alhos, ele vai falar Bugalhos, porque ele vai seguir uma estratégia. E o outro decide que ele vai... eu vou falar qualquer coisa, eu vou dizer números que não existem, coisas irreais. Deixa eu temperar essa tua pergunta. Como é que tu faz pra não... Putz, cara, se manter focado naquilo ali e não se sentir cada vez mais desmotivado em votar? Porque eu assisto debate pra ver um show de comédia. Porque é exatamente isso que ele falou. Assim, tu pergunta A, o cara responde B... E aí, quando é a minha réplica ou tréplica, eu tô falando de Z já. Então, o assunto que é levantado no debate meio que foda-se. Eu fico discutindo um pouco isso, né? Ao mesmo tempo que eu acho importante que eles estejam ali diante das pessoas, e as pessoas se interessam por esse momento, na expectativa de que surja realmente projetos, planos, ideias e propostas. Ao mesmo tempo que a gente vê no desempenho deles, nem sempre é aquilo que a gente espera. Eu queria saber a tua opinião como condutor de debate. A exceção do que eu acabei de falar, talvez tenha sido um debate que eu assisti do Haddad com o Tarcísio, Sim. que eu acho que foi o melhor debate que eu já vi na minha vida. Que foi um debate mesmo, ideias e propostas e, tudo, e respeito, tava tudo ali. E eu fiquei até impressionado. Foi o debate na Band. Vê, a gente volta primeiro à questão do Estado, né? As regras são definidas pela legislação. É ridículo. De novo é ridículo. Por que não pode deixar o seguinte, olha, claro, você não pode privilegiar ninguém. Então você tem que ter uma regra de corte, quem tem que estar dentro, quem não pode estar dentro. A partir daí, deixa combinar as regras. Mas não, cheio de direito de resposta, porque daí o cara não aceita, aí o outro não aceita, que um não aceita, que aceita, que não aceita, que não aceita. E não tem muito que você possa fazer. Sempre foi assim. Sim. Sempre foi assim. As regras foram ficando cada vez mais rigorosas. No começo, você podia filmar o camarada e o outro estava falando, você põe uma câmera de baixo, podia fazer o que quisesse, mas o tempo foi mudando e a coisa complicou. Realmente as regras ficaram mais estritas. Qual é o papel da televisão, do rádio, nessa hora? É fazer o que tem que ser feito. Colocar os caras diante da possibilidade de expor para a sociedade o que eles têm para vender de melhor, eles ou elas, e fazer regras que sejam razoáveis. O que o Fernando Mitre fez no último debate, que foi um debate muito interessante, foi o banco de tempo. Achei a melhor coisa como solução. A ideia foi ótima. Você tem seus 15 minutos, outro tem 15 minutos. O Lula, inclusive, foi muito melhor na primeira gestão do que na segunda gestão de tempo. Isso. Chegou uma hora que ele comeu todo o tempo,
O Bolsonaro acho que nem estava acreditando. Falou, caramba, vai me sobrar ainda 6 minutos, 7 minutos, sei lá, 8 minutos. Foi uma Ele nem sabia o que fazer com o tempo. Nem sabia o que fazer, porque não tinha mais o contraditório. Foi muito interessante. E quando começou o debate, o Bolsonaro, primeira pergunta, eu fiz a primeira pergunta. Fiz a primeira pergunta para o Bolsonaro e ele respondeu de lá, do púlpito. O Lula já saiu andando. Veio aqui na câmera. Aqui. Tinha uma câmera que já estava aqui na minha frente. Que ele é bom nisso, né? Aí o Bolsonaro sacou, e teve uma hora que o Lula ficou em cima de pandemia. Pandemia é péssimo tema pro Bolsonaro. Errou tudo na pandemia, fez tudo errado na pandemia. Foi contra a vacina, defendeu remédio que não funciona. Criticou chinês. É um desastre. Criticou chinês, foi um desastre. E ficava na pandemia, e o Carlos Bolsonaro, agachado ali atrás da câmera, fazendo assim... pro Bolsonaro, girando a mão assim, pra ele trocar de quem tema. tá só ouvindo, para ele trocar de tema. E ele não trocava de tema. E ele foi que foi. Na segunda vez, em que depois das perguntas do jornalista e tal, aí virou o jogo. Aí o Lula que ficou desconfortável quando entrou no assunto. É aquilo. Um não pode falar de pandemia, o outro não pode falar de corrupção na Petrobras. Não dá, né? O Lula até ensaiou na entrevista da Globo, a primeira entrevista que ele deu, quando perguntaram sobre corrupção, ele vem dizendo, fomos o governo que mais combateu a corrupção. Eu olhei assim, mas quem que está respondendo? É o Lula. É o Lula. Eu me perdi, achei que tivesse sido o Sérgio Moro, né? Mas não era o Lula. E aí a resposta pegou tão mal que o PT falou, acho que a gente tem que falar outra coisa, né? Tem que falar outra coisa. E nunca o PT admitiu assim, nós pisamos no tomate. O Lula me falou que quem tem que fazer a crítica ao PT não é o PT, são os outros. Perfeito, ele te falou isso, é uma resposta. Quem tem que fazer são os outros. Ok, é uma resposta. Tem boa resposta, tem resposta ruim e tem resposta. Você fala o que dá, né? Como é que o Sérgio Moro pode explicar o que ele fez, se não como uma politização do processo de investigação? Né? Quando a gente vê que o Lula foi condenado em várias instâncias e depois o Supremo solta, libera, você pode dizer, o sistema de justiça do Brasil não funciona. E de fato, é uma contradição, né? Um pedaço condena e um pedaço solta. Tá bom, mas o Sérgio Moro não tinha alçada para cuidar do Lula porque os processos realmente não tinham que tramitar lá em Curitiba. Tem um erro original. Cancelou tudo por causa disso. Mas o Supremo está errado ou o resto está errado? Eu não sei dizer. Eu sei que o Moro não foi 100% juiz, tanto é que virou ministro, depois quis ser ministro supremo, depois foi ganhar dinheiro, depois no Senado. Então ele queria já estava com a hora que ele divulga os áudios, né, da conversa da Dilma. Então tem uma... Voltando à questão do debate, eu acho que a gente tem o nosso papel. Nosso papel é servir pão quente, certo? Se o cara vai pegar o pão e jogar fora, é lamentável. É oferecer o tempo para que os candidatos usem diante do eleitor. E respeite a sociedade, porque o nosso papel, o nosso compromisso não é com eles. Nosso compromisso é com o telespectador, com o ouvinte, que está lá até aquela hora, tentando decidir, porque o cara quer decidir. E você lembrou de um debate que foi muito bom. Então o problema não é a regra, o problema são os caras. Treinados, eu sou a favor que sejam. Você prefere ser operado por um cara que vai mexer no seu coração de improviso? Ou você prefere que no dia anterior ele tenha lido tudo? Eu prefiro que tenha lido tudo. Você prefere que o cara vá para um evento internacional, representar o Brasil lá fora, tendo lido e não fale besteira? Ou prefere que ele, vou pegar do jeito? Então eu prefiro um cara que realmente treine com os assessores, porque na hora do vamos ver, na conversa com o Congresso Nacional, eu prefiro ele treinado com os assessores para aprovar a medida, a emenda constitucional. Isso não é, para mim, um problema. É chato, porque você lembra do Brizola, você lembra do Paulo Maluf, você lembra do Montoro, você lembra do Mário Covas, aí você lembra desses caras. Que dá um show, né? Mas daí você vai lembrar do Winston Churchill, você vai lembrar do De Gaulle, você vai lembrar do Abraham Lincoln, você vai lembrar do George Washington. Aí não dá, entendeu?